14. Ikile THE Player of THE Academy Capítulo 40. Bug duplicado. 3. Fala Clã caso queira que os vídeos saia com uma maior frequência. Basta apoiar o canal financeiramente. Qualquer valor já é uma ajuda. Se não puder apoiar financeiramente, basta deixar o link nos vídeos. Tem muita gente que acompanha o canal que não deixa o link nos vídeos. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Havia duas maneiras de consumir mandrágoras. Uma delas era mastigar as raízes, mas as mandrágoras eram semelhantes aos ginsengs em muitos aspectos. Havia rumores de que comê-las cruas era a melhor maneira de consumi-las, mas o método oficialmente melhor de consumi-las era fervê-las até formar um ensopado como um medicamento chinês. Ao combiná-lo com 28 outros ingredientes, incluindo raízes de junco, videira prateada, raízes de videira matrimonial e chifres, você ferve por mais de 10 horas. Sim. Era como a medicina tradicional chinesa. Como esperado de um jogo coreano. Isso é feito. Agora só nos resta esperar. O que você está fazendo, Corin? Tornar a espera um pouco mais interessante. NNN? Mari inclinou a cabeça em dúvida ao ver as letras que escrevi no chão retirando as folhas secas. Anúncios por PubFuture. Estas são letras rúnicas, certo? Sim. Você pode lê-los? Não entendo o que significam, mas os vi em um de meus cursos. Este aqui é Urus. Significa força indomada, pura. Então, e esses aqui? Essa está Unjo, que significa alegria e glória. O próximo esse é Ansus, que representa uma grande divindade do panteão, e esta Gebo. Aqui está o símbolo de uma guerreira que foi favorecida por um dos deuses. Não parece uma simples combinação de letras. Isso significa alguma coisa. Aparentemente você consegue isso quando combina essas 4 letras. Ó guerreiro, você está sendo vigiado pelo panteão e pelo grande guerreiro, então obtenha glória através do seu poder. Uau, essa é uma interpretação interessante. Sim. Então, desde os tempos antigos, este conjunto de runas foi enviado como uma declaração inignorável de luta aos magos rúnicos. De onde você aprendeu isso? A linguagem rúnica não é muito usada hoje em dia. Aprendi com meu mestre. Há menos de um ano, eu estava aprendendo runas e técnicas de lança com ela. O vazio e a runa primordial que ela deixou para trás. Embora eu tenha aprendido como alcançar o vazio, a runa primordial era um assunto um pouco diferente. Afinal, conhecer as letras não significava que eu pudesse usá-las. Ao recuperar e esculpir no corpo, uma runa primordial era algo que só poderia ser usado por uma pessoa. Um dos objetivos do chefe final deste cenário era recuperar uma dessas runas primordiais para si. Meu mestre queria que eu herdasse a runa primordial, mas acabou sendo morto antes disso por aquele cara. Que tipo de pessoa é seu mestre? O seu mestre é da Torre dos Magos ou algo assim? Ou então, seria difícil saber sobre runas, certo? HMM. Meu mestre. É apenas uma pessoa normal. Uma pessoa normal que você encontraria em qualquer lugar. Uma pessoa normal e gentil, que fez tudo o que pôde. Você parece gostar muito do seu mestre. Eu. NN. E você parece muito triste também. Mari olhou diretamente para mim por um tempo antes de me puxar pela mão até a panela fervendo de remédio. Você gostaria de algumas batatas? Eu pulei minha refeição, mas eu tenho. Então não se preocupe. Cachorro, bata palmas. Algo começou a correr em nossa direção após suas palmas. Eu estava um pouco nervoso com os passos ásperos e violentos, mas o que apareceu depois foi um cachorro vermelho sangue que era tão grande quanto um grande lobisomem. Parece que você tem controle total sobre o seu familiar. É graças a você, Corin. Porque você tem me dado seu sangue o tempo todo. Consegui firmar um contrato adequado. Um familiar de vampiro, dentro do reino de sangue formado por um vampiro acima do nível ancião. Eles eram tão onipotentes quanto os próprios vampiros. A força deles estava no auge de todos os familiares possíveis, e não era um exagero dizer que o status de um vampiro era decidido pela força de seu familiar. O nome dele é Dogo. Nada mal, certo? Bem, ele é um cachorro, eu acho. Após uma inspeção mais detalhada de Dogo, percebi que ele havia começado a formar uma forma física muito mais clara do que antes. Ele era semelhante a um boneco de argila formado com gotas de sangue antes, quando eu estava lutando contra ele.
Mas agora ele parecia um organismo real. Como esperado, o talento de Mari como vampira era sem precedentes. A propósito, esse cara também não é meu filho, de certa forma. Hein? O que você quer dizer? Tipo, pense sobre isso. Se ele é feito de sangue, então metade do sangue desse cara provavelmente era meu. Então isso não faz de mim seu pai? Ah, eu vejo. Isso faz sentido. Talvez por ter sido enganada por um cavalheiro como um mago que buscava sabedoria, Maria abaixou o chapéu e escondeu silenciosamente o rosto. Depois de um tempo, ela ergueu a cabeça com um sorriso brilhante e deu uma sugestão. Então, já que você é o pai do Dogo. Sim. Que tal você brincar com o Dogo? Jogue com ele. Tipo, ele não é um cachorro de verdade. Então por quê? Ele gosta de se movimentar muito. Então você realmente precisa brincar com ele. Às vezes me surpreende porque ele traz feras demoníacas mortas dos campos de caça se não tiver exercício suficiente. Ele é um cachorro de verdade ou o quê? Ele não era mais parecido com um tigre ou um leão, considerando seu tamanho? Porque ele estava agindo como um cachorro. Cara, papai está dizendo que vai brincar com você. Uau! Dogo caminhou até mim e abaixou a língua enquanto ofegava alto. Acho que ele é um pouco fofo. Você pode derramar o ensopado, então vá brincar aí. Tudo bem, mamãe. Obrigado, cachorro. Vamos brincar com o papai. Levei Dogo até o canto do terreno baldio, mas não sabia muito bem o que fazer, pois nunca havia brincado com cães super grandes, 1 metro mais altos que uma pessoa. Devemos brincar de pega-pega com uma pedra ou algo assim? Cachorro. O grandalhão, que estava se agarrando enquanto ofegava naquele momento, de repente ficou diferente. Grhhh. Né? De repente, Dogo começou a correr rapidamente em minha direção, Quang. Mesmo que sua velocidade não fosse tão rápida quanto a que ele tinha dentro do reino do sangue, essa definitivamente não era a velocidade de um cachorro brincando. Foi tão rápido que eu poderia ter morrido imediatamente após o contato. Se eu fosse atingido por aquilo em vez daquela árvore, gole. Kukekekeke. Foi então que vi algo, o sorriso malicioso nos lábios de Dogo que ele estava escondendo ao fingir ser legal. Quang. Quagagang, quagagagang. Vamos comer batatas quando terminar. A voz de Mari era quase inaudível em meio aos rugidos estrondosos que ressoavam pela área. Depois disso, outra voz ecoou por trás. Senhor Mari. Eu trouxe um pouco de comida. É o suficiente para nós três. NNN? Pugak. Quagagak. Rolando pelo chão, de alguma forma consegui me reposicionar. Cachorro, seu bastardo. Você está tentando me matar. Senhor. Corin. Alicia. O que está acontecendo? Existe um inimigo nos atacando. Me dê sua mão. Aqui está. Tapa. Eu dei um tapa na palma da mão dela. Sua vez agora. Cachorro. Alicia Noona vai brincar com você de agora em diante. O que? Estou velho demais para brincar com cachorros. GRRH. Hein? Que arte. O cachorro recém-nascido da raça vampiro era muito proativo. Logo o ensopado de mandrágora estava pronto. Esta decocção feita de todos os tipos de ervas medicinais e uma mandrágora borbulhava em uma cor tão escura quanto o espaço sideral. Parece bom. Maria despejou o remédio em uma tigela como se estivesse acostumada. É melhor beber um ensopado de mandrágora de uma só vez. Deixe-me colocar gelo dentro. Depois de criar um grande aglomerado de gelo com sua magia, Mari colocou-o dentro da tigela de remédio. Eu já podia sentir com as mãos o quão morno estava, e parecia que não haveria problemas em beber de uma só vez. Eu derramei o conteúdo na minha garganta enquanto estava grato pela consideração dela. Amargo. O ensopado de mandrágora estava muito amargo, mas não era insuportável porque as coisas que faziam bem ao corpo eram todas amargas em geral. Senhor. Corin. Aqui está um doce. Havia um sabor muito intenso e amargo. Então eu estava com vontade de comer algo doce e Alicia me entregou uma bomba de mel na hora certa. Era doce o suficiente para entorpecer a língua, então eu normalmente só tomava isso quando estava tentando me concentrar em alguma coisa, mas estava tudo bem depois de ser misturado com o sabor amargo da decocção de mandrágora. Corin. Você gostaria de algumas batatas? Não.
Porque eu comeria batatas enquanto tomo remédio. Vou comer mais tarde. Suas bochechas incharam como balões. Mais importante ainda, uma janela do sistema apareceu diante dos meus olhos. Você consumiu uma decocção de mandrágora, sua velocidade de regeneração de mana aumenta muito. Sua capacidade máxima de mana aumenta em 1300. Não foi um exagero dizer que esta foi uma melhoria milagrosa para os magos. A reserva de mana que eu tinha após o incidente de Alicia era baixa, 2870, considerando como eu estava recuperando menos de 1500 de mana por dia, foi uma grande melhoria. No momento, minha reserva de mana estava em 4170, e se fosse igual ao jogo, a velocidade de regeneração deveria ter aumentado em mais de 1000, então eu deveria estar recuperando cerca de 2 a 3 mil por dia. Com isso, minhas estatísticas finalmente atingiram o nível de um personagem nomeado completo. Embora fosse realmente um conjunto aleatório de estatísticas, eu estava começando a ter estatísticas semelhantes às dos personagens nomeados. Levando em conta o apoio que tive através do preceito, era seguro dizer que não perderia para colegas do meu nível. Sr. Mari e Alicia, vocês também deveriam comer. Repetir isso não vai adiantar nada, de qualquer maneira. Como a mandrágora era uma erva muito potente, ela só mostrou efeito uma vez. Você poderia tomá-lo novamente assim que o medicamento fosse totalmente absorvido pelo seu corpo, mas isso reduziria o efeito pela metade e essa decocção também estragaria antes disso, então era melhor administrá-la a outras pessoas. Posso? Só deixe um pouquinho, por favor, para que eu possa dar para outras pessoas também. Um cavaleiro puro como Jaeger não precisava disso, mas Lark e Well provavelmente adorariam. Quanto a Doron, eu venderia para ele. Considerando o efeito de um ensopado de mandrágora, ele pagaria alegremente até 10 moedas de ouro por ele. Oh, certo. Depois de fervê-la uma vez, você deve colocar o restante da mandrágora na geladeira, disse Maria Sênior. Não acaba quando você ferve uma vez? Você pode continuar fervendo até formar um chá e isso ajudará a endurecer seus ossos. E pensar que houve tal efeito nas mandrágoras usadas. Como era de se esperar de uma filha de família de agricultores, ela sabia muito mais do que eu. A seguir foi a mandrágora branca prateada. É a primeira vez que vejo uma mandrágora desta cor. O que é isso? Sr. Maria perguntou. Tive um pouco de sorte. Ah, eu tenho que comer esse sozinho. Não se preocupe com isso porque é seu, Corin. Já estamos gratos por você compartilhar o ensopado conosco. Mas estou curioso para saber o que isso faz. Alicia acrescentou depois de Mari. Ambos pareciam muito intrigados com a mandrágora branca prateada que viam pela primeira vez. Mandrágora prateada branca. Embora houvesse a desvantagem de você ter que comer essa coisa de aparência horrível crua, isso teve um efeito ridiculamente positivo. Gole. Eu lentamente mastiguei tudo começando pelas raízes. Graças a Mari tirando a poeira da sujeira com sua magia, a textura não era tão terrível. Houve um tempo em que mastiguei um ginseng cru e fresco, e ele tinha exatamente a mesma textura daquele. O sabor não era tão ruim assim. Você consumiu a mandrágora branca prateada, um núcleo de aura foi formado. Seu rank de aura é médio, Você pode acumular até 3.500 auras. Afinal, finalmente, eu ganhei. Minha principal fonte de energia na última iteração, o Aura Core. Senhor Corin. Eu não teria que passar por tudo isso se tivesse isso. O plano original era consumir isso antes da luta do chefe contra Mari. Era um tipo de expediente que me permitiria, que ainda estava no nível de um personagem nomeado de grau 2, usar o sexto estilo. Eu tenho um núcleo de aura agora. Um núcleo de aura. Você está falando sério? Núcleo da aura. Foi um armazenamento de aura que os cavaleiros tiveram quando seu controle sobre a aura atingiu o auge. Embora tenha sido formado naturalmente dentro do seu corpo quando você alcançou, alto, em seu rank de aura, consegui obter um muito mais cedo do que outros graças à mandrágora branca prateada. Além disso, se eu alcançasse, alto, no meu aura rank, estaria formando outro núcleo, o que significava que teria o dobro dos núcleos. Com um núcleo de aura, era possível armazenar o excesso de aura dentro dele. E por isso a diferença entre os cavaleiros de nível médio e os de alto nível em termos de aura era como a do céu e da terra.
Mesmo se eles tivessem uma quantidade semelhante de aura, um cavaleiro de rank aura médio estaria lutando com cerca de 4.000 auras, enquanto um cavaleiro de rank aura alto estaria lutando com pelo menos 10.000. Essa foi uma das razões pelas quais o equilíbrio de poder disparou até a Via Láctea quando se tratava do mais alto nível de cavaleiros. Um cálculo simples já lhe diria que um lado tinha mais que o dobro da munição do outro lado. Para alguém como eu, que tinha um nível de aura terrível, bem como uma capacidade de aura desde o nascimento, para poder usar o sexto estilo, que consumia uma quantidade enorme de aura, medidas como essa eram essenciais. Isso é um feito incrível. Então o dourado. Ainda não. Isso fica para mais tarde. Em resposta às minhas palavras, Alicia parou as mãos que se dirigiam para a mandrágora dourada. Ah, tio. Eu acho que é ruim tomar diferentes tipos de remédios ao mesmo tempo, certo? Ela não estava necessariamente errada, então não me preocupei em corrigi-la. Havia uma razão muito racional por trás de inúmeros professores do departamento de magia desistirem de ingressar na Torre dos Magos e permanecerem para serem professores na academia. O número esmagador de livros dentro da grande biblioteca Mercarva foi um dos motivos, mas veio em segundo lugar. Se sim, então qual foi a razão principal? Foi porque no lado oeste da academia ficava o enorme laboratório que tinha os melhores objetos de experimento com os quais os magos poderiam sonhar. Um exemplo. Foi uma besta demoníaca de grau único que foi selada por ser impossível de matar. Agora. Por favor, prepare o feitiço de restrição e equipe de magia. Verifique novamente as correntes de vedação e aprição. A professora Dana não pôde deixar de contrair os cantos dos lábios ao ver a cobaia preparada para este experimento. Como a academia era uma instalação educacional, experimentos desumanos e imorais eram proibidos, mas poder usar um monstro enorme e renomado como esse como sujeito era um dos privilégios que os professores da academia Mercarva tinham. Rei da Montanha de Ferro. E pensar que eu veria um monstro tão famoso com meus próprios olhos. Diante dos olhos da professora Dana estava um grande javali. Atingindo 6 metros de comprimento, pesava no mínimo 50 toneladas. As temíveis presas subindo pareciam mais aço liso do que um osso, e a pele do javali que era grande o suficiente para cobrir uma pequena casa parecia uma placa de metal em vez do pelo duro de um animal. Este javali rúnico que atualmente dormia em seu estado selado era a lendária besta demoníaca de 85 anos atrás, que mal havia sido selada depois de esmagar o norte da península de Dingle em fragmentos. Rei da Montanha de Ferro. Assassino de heróis. O porco demoníaco da península de Dingle. Uma grande besta demoníaca que foi selada pelo presidente anterior, Biren, Josephine, a bruxa dimensional é. Aquele conhecido por ser o cavaleiro mais forte da época, Tatis Valtazar. Mesmo que 2 graus semi-únicos e um cavaleiro de grau único como Tatis Valtazar tenham se juntado à expedição, eles não foram capazes de matar o Rei da Montanha de Ferro. A razão para isso foi a runa primordial que este javali rúnico tinha dentro dele. O antigo poder que funcionava como um conceito e não como uma simples adição de poder estava dentro da besta. Palmas. Uau, que javali incrível! No canto do laboratório, uma cavaleiro de cabelos afro usando braçadeiras caminhou até o javali selado que estava sendo selado pelos melhores itens restritivos e pelos feitiços mais fortes do mundo. Professor Fermac. Não chegue muito perto disso. Estou ciente, professora Dana. É isso? Aquele em que tenho que esculpir uma runa neste experimento? Sim. Você viu isso no livro, certo, professor Fermac? Este é o javali que engoliu uma mina de ferro inteira, bem como a runa primordial que foi esculpida nas profundezas da mina. Claro. Eu sou da península de Dingle, sabe? Essa coisa aparece em nossos contos de fadas. A professora Dana comentou quão irônico era que mesmo a grande besta demoníaca que costumava ser imparável em sua época fosse agora apenas um vilão de um conto de fadas, como o professor Fermac mostrou sua concordância. Ah, é ótimo termos você, professor Fermac. É praticamente impossível encontrar magos rúnicos hoje em dia. Aquela que selou a racionalidade deste porco demoníaco foi a magia rúnica de Tatis Valtazar. Em outras palavras, o primeiro passo para desfazer os incontáveis selos que foram lançados neste monstro foi desfazer o selo do feitiço rúnico, e isso significava que você precisava de um mago rúnico.
Houve um tempo em que a professora Dana ponderou se ela deveria aprender magia rúnica sozinha apenas para este experimento. No entanto, aprender uma nova língua estava a revelar-se muito difícil e devido a todas as descrições ambíguas dos tempos modernos, era extremamente difícil aprendê-la. Foi então que o professor Fermac apareceu. Ele era um cavaleiro, mas era usuário de Rune Magic. É assim que acontece com as línguas mortas. Apenas cavaleiros como eu, com um pouco de espaço de sobra para mana, usam-no, mas ainda é difícil de usar em uma luta real. Ainda existem algumas pessoas no norte que usam letras rúnicas. Há alguns. Na Berkut Academy, faz parte do curso obrigatório. Ah, certo. Lembro-me de ter convidado um professor da Academia Berkut para um experimento que exigia um especialista em magia rúnica. Anúncios por PubFuture. Embora a origem das letras rúnicas não fosse muito clara, acreditava-se que o continente norte era onde ela se originou. Olhando para trás, estranhamente, a maioria das grandes bestas demoníacas que eram incontrolavelmente poderosas tendiam a vir do norte. A propósito, sobre o que foi esse experimento mesmo? Professor Fermac perguntou. É sobre a especialidade alfa das entidades de grau único. Estou planejando escrever um artigo sobre a energia alfa dos demônios de grau único e como eles afetam as entidades de grau inferior. Grau único, hein? O professor Fermac imediatamente pensou em alguns nomes, porque já havia 2.000 humanos de grau único nesta academia. Deixando de lado o Iaxa Celestial devido às circunstâncias complexas devido ao seu relacionamento com a nova fé e o Império no Oriente, Mari. Agora. Devemos começar interpretando as runas de selamento lançadas neste porco. Os dois encerraram a breve conversa e se concentraram no javalho demoníaco diante de seus olhos. Já se passaram 80 anos desde que foi capturado, mas a energia viciosa que emanava deste monstro selado ainda era a mesma, mesmo depois de 80 anos de cativeiro. Iquile THE Player of THE Academy Capítulo 41, Tarefa de Grupo 1. Os professores do departamento CNIT se reuniam todos os meses para uma conferência para compartilhar suas avaliações dos alunos e coisas a serem observadas. Mesmo fora isso, esta conferência foi um evento social bastante importante para todos os professores cavaleiros, para que pudessem manter contato com outras pessoas. Foi no final de abril, quando o exame provisório acabara de acontecer. Havia muitas agendas para a conferência mensal, como o tratamento injusto do Departamento de Magia recebendo mais orçamento e as questões de equidade no pagamento dos cavaleiros no Conselho de Missão, mas a batata quente deste mês foi um cavaleiro de grau 5. Corin Luke. O tópico era sobre o quão errado era mantê-lo como cavaleiro de grau 5. É necessário aumentar a nota de Corin Luke. O proponente da agenda foi o veterano do Departamento de Cavaleiros, o velho Aman, que tinha 30 anos de serviço na academia. Era raro esse velho teimoso apoiar proativamente um aluno, então suas palavras chamaram a atenção de muitos outros professores veteranos. Corin Luke. Ele é um calouro, se bem me lembro, certo? Anúncios por PubFuture. Quinta série. Os dados parecem horríveis. Por que você consideraria criar um aluno como ele? Os professores dos alunos seniores perguntaram confusos. Eles não compareceram ao exame provisório para calouros, realizado há 2 semanas. Se ele é apenas um cavaleiro de grau 5, então não há necessidade. Aquele cavaleiro de grau 5 lutou em igualdade de condições com a mestre espadachim Luni Arden. Só por 3 minutos. Que tipo de piada? A explicação do professor Fermac, responsável pelos alunos calouros, fez com que vozes de dúvida se espalhassem entre os professores do último ano do departamento CNID. Luni Arden. Ela não era a principal candidata à sucessora da renomada família Arden. Sua avaliação sem precedentes de ser uma cavaleira de grau semiúnico, apesar de sua pouca idade e seu desempenho, eram provas de que ela era uma das heroínas representativas desta época. Um movimento de sua mão deveria ser suficiente para demolir dezenas de cavaleiros de grau 5 e muito menos um único. Então como poderia durar 3 minutos? Ela deve ter se contido. O professor Roed, responsável pelos alunos do 3º ano, levantou uma opinião cética, mas foi imediatamente refutada pelo velho Aman. Há algum professor entre os presentes naquela época, incluindo eu, que acha que Luni Arden estava se contendo contra Corin Luke. O silêncio que se seguiu deixou os professores e estudantes seniores ainda mais confusos. Mas mesmo assim,
Aumentar a nota só por causa de um exame provisório é um pouco. O velho Aman não mencionou o incidente de Maria do Narefa aqui. Ao contrário dele, um cavaleiro de grau 1 e uma figura central do departamento de cavaleiros, a maioria dos professores aqui só sabia das informações anunciadas publicamente. Para ter certeza, o professor Roy perguntou ao professor Fermac. Professor Fermac, não há espaço para dúvidas sobre as habilidades desse aluno chamado Corin? Não há nenhum. Sua habilidade com a lança é tão excepcional quanto a de um demônio. Falando francamente, provavelmente não há ninguém entre os alunos da segunda série que possa lutar contra ele. Ele é tão forte. Não temos outro candidato sucessor da família Arden no primeiro ano. Ela foi espancada por ele durante a aula prática de caça. Ela não teve chance. Na verdade, isso significava que não havia dúvidas sobre sua capacidade. Isso significava que era certo que ele era tão forte quanto um grau 1, mas, mesmo que isso seja verdade, não podemos aumentar a nota dele sem qualquer conquista. Já que essa é a nossa regra. Todos os participantes aqui concordaram com o fato de que sua nota não poderia subir imediatamente. Os exames provisórios não contavam como uma conquista e, portanto, não eram suficientes. O velho Aman, que estava na academia há mais tempo do que qualquer outro professor aqui, compartilhou uma perspectiva diferente, como se estivesse esperando por essa declaração. Vamos confiar isso ao teste de classificação oficial da Aliança. Há um limite para o quanto poderíamos aumentar sua nota, mas não haveria problema se deixássemos que ele fizesse uma reavaliação para obter uma licença de guardião oficial. 1. Mas se fizermos isso, o aluno precisará estar acompanhado de um professor. Professor Aman. Ou devo dizer instrutor Aman. Já que foi você quem propôs isso, que tal assumir o comando? Eu ficaria feliz em fazê-lo. O instrutor Aman se ofereceu para a reavaliação quando o departamento de cavaleiros chegou à conclusão. Primeiramente, eles teriam que preparar um teste para reavaliar a nota de Corin Locke. Se ele passasse, sua nota seria oficialmente aumentada. O Corin Locke, hein? O professor Fermac, que também concordou com a reavaliação, pensou na pessoa em questão. Corin Locke, cavaleiro da quinta série. Tanto seu rank de aura quanto seu rank de mana estavam baixos, e ele também não tinha muita aura. Porém, sua luta contra Lunarden implicava que havia algo errado nessa avaliação. Sua proficiência com armas era uma coisa, mas suas estatísticas eram incomparavelmente diferentes daquelas que ele tinha antes do teste de classificação. Fermac rapidamente chegou à conclusão que ele estava escondendo alguma coisa. A razão pela qual ele conseguiu rapidamente propor uma hipótese foi porque ele tinha uma ideia sobre o poder que Corin Lorque estava usando, a técnica secreta dos antigos guerreiros do Paraíso das Sombras, a habilidade de alto risco e alta recompensa, preceito. Além disso, aquela lança. E a habilidade de lança daquela pessoa, não importa como eu a veja. O mestre benfeitor de Fermac que o ensinou a usar runas, essa pessoa era um grande manejador de lanças. Embora Fermac não tivesse nenhum conhecimento profundo sobre lanceiros, ele ainda podia dizer com certeza que a lança de Corin era a mesma que ele tinha visto várias vezes de seu mestre. Não me diga. Ele também é seu discípulo como eu? Ainda era apenas uma suposição, mas havia muitas pistas. Se Corin fosse discípulo daquela pessoa assim como ele, vou ter que testá-lo um pouco. Enquanto escondia seu olhar penetrante por trás dos óculos escuros, Fermac voltou ao jovem professor frívolo de sempre. O início do semestre foi bastante barulhento, mas já era maio. Depois de passar um primeiro semestre agitado, Alicia subiu as escadas com mais expectativa do que o normal. Alicia era como qualquer outro aluno. Ela achava as aulas chatas e queria ignorá-las sempre que possível, mas a aula de hoje foi diferente, porque ela compartilhou com um aluno específico. Abrindo a porta da sala de aula 4012, no quarto andar do Liberty Hall do departamento Knight, Alicia cumprimentou a todos. Olá, tio. Oi, Alicia. Como ela era uma das poucas cavaleiras da segunda série entre os calouros, todos sabiam quem ela era. Além disso, ela era a candidata sucessora da família Arden, conhecida por sua incrível esgrima. Era impossível para os alunos não a conhecerem, considerando os jornais e os rumores no campus. Alicia era uma pessoa bastante sociável, então ela mostrou um sorriso amigável a todos os seus colegas que a cumprimentavam enquanto ela atravessava a sala. Senhor.
Corin, o lugar onde ela se acomodou foi ao lado de Corin. Jaeger, que acabou de voltar do banheiro e percebeu que seu lugar estava ocupado, semicerrou os olhos. Com um olhar penetrante que não podia ser escondido apesar dos olhos semicerrados, ele olhou para Corin. Hoje em dia, sempre houve alguém incrível ao seu lado. Sempre que havia uma aula conjunta com os veteranos, a celebridade número 1 da academia, Batata Sênior, estava sentada ao lado dele, e quando era uma aula para calouros do departamento de cavaleiros, seria assustadora a garota demônio ou aquela neta do imperador da espada. Só havia uma coisa que Jaeger poderia dizer como amigo de Corin. Estou com tanto ciúme. Desde quando meu amigo tem um conjunto tão impressionante de amigas? E a minha juventude? Porque não há ninguém ao meu lado. Ele gemeu assim até o início da aula. Ei tio. Olá, amigos calouros. Vocês estão prontos? Entrando na sala com uma saudação em voz alta estava um homem descolado cujo cabelo afro e óculos escuros eram muito impressionantes. Ele era o professor Fermac Daman do departamento Knight. Como mencionei na última lição, iniciaremos uma tarefa em grupo a partir de hoje. Houve lamentos de todos os lados, mas o professor Fermac Daman ignorou suas reclamações com facilidade. Agora. Eu sei que você pode estar pensando que isso é chato, mas é muito importante e vai ajudar no futuro. O professor Fermac plantou expectativa nas mentes dos alunos como um professor veterano. As pessoas podem pensar que um trabalho em grupo é algo tedioso à primeira vista, mas como uma instalação educacional para guardiões, a Academia Merkava era muito prática mesmo quando se tratava de trabalhos em grupo. Deixe-me primeiro descrever o que você fará antes de começarmos a aula. Nós somos o departamento de cavaleiros, tão diferente dos Geeks do departamento de magia. Não vamos dizer para você resolver algumas equações matemáticas difíceis ou dizer para você plantar plantas misteriosas. Departamento de cavaleiros e departamento de magia. Embora o conflito entre os dois não fosse de forma alguma grave, era natural que existisse algum nível de competitividade, do qual o professor Fermac fez bom uso. Clique. Ele estalou os dedos e criou um sopro de ar que abriu os documentos que estavam instalados no quadro. Uau, ele adicionou aura condensada em seus dedos, certo? Você viu isso, Sr. Corin? Eu fiz. O professor Fermac era popular entre os estudantes por mostrar truques que chamavam atenção. Agora, dê uma olhada neste artigo. Os papéis que ele preparou tinham grandes desenhos de figuras humanas e pareciam explicar certos movimentos, um por um. Eram diagramas que você encontraria em livros de artes marciais relacionados a cavaleiros e armamentos. Senhor Corin? Nada. Os movimentos nos papéis mostravam um conjunto de movimentos de lança. Várias posturas elementares de lanceiro, variando da guarda média à guarda alta, avançando, caminhando, atacando e atacando, foram expressas em detalhes. Considerando como eu mergulhei na lança básica como um louco antes de aprender os 6 caminhos da lança, eles eram um conjunto de movimentos que eu sabia de cor. Mas por quê? Não foi boxe na última iteração? Fermac Daman era alguém que lutava com os punhos nus. Ele era um boxeador conhecido por controlar a lacuna, seus ataques e também seu uso único de sombras. Ele era um famoso cavaleiro de grau 1 da Academia Berkut do Norte com rune Magic instalado em suas manoplas. Ele também era conhecido por mudar o currículo de luta com as mãos nuas do exército, e foi por isso que escolheu o boxe na última iteração, mas é por minha causa. Ele notou algo na habilidade de lança que mostrei contra Iluni Arden durante o exame provisório. De certa forma, acho que você poderia dizer que Fermac Daman e eu éramos sobrinho e tio de uma família marcial. Era normal que ele ficasse em dúvida depois de ver minha habilidade com a lança, mas não que isso importasse. Porque está fora de tudo. Sem ofensa, mas não temos mais estudantes aprendendo a espada. Fermac respondeu à questão levantada por um dos alunos. Há um monte de outras pessoas que aprendem espadas. Cada arma tem seus próprios segredos profundos. Se você não conhece os segredos dessas outras armas, você certamente perderá uma batalha interpessoal. Luta de espadas foi um excelente exemplo. Isso era algo que era facilmente mal compreendido, mas o vencedor de uma luta corpo a corpo com espadas empurrando umas contra as outras não era decidido pela pura força. Na verdade, era comum que aqueles que confiavam demais em sua força permitissem um ataque aos seus órgãos vitais. Como um dos principais exemplos,
Em uma luta de espadas, o vencedor poderia ser decidido em menos de 0,5 segundos, com um deles perdendo a cabeça. A única maneira de combater essas técnicas era praticar sem fim. Você terá muitas chances de ver espadas no futuro, mas quanto às armas que são menos convencionais, como lanças e punhos, você terá menos chances de ver suas habilidades. Por exemplo, estudante Corin? Sim. Nesta sala de aula com cerca de 40 estudantes, havia apenas 6 usuários de lanças, incluindo eu. E dessas 6 pessoas, era natural que eu fosse escolhido como alguém que estava ganhando fama apesar de ser um cavaleiro de grau 5. Afinal, o preço das minhas ações estava ultrapassando o teto depois da luta equilibrada contra a mestre espadachim Luni Arden. Quais você acha que são as vantagens de uma lança? Eu diria que é a capacidade de pressionar o oponente à distância, bem como a capacidade destrutiva de uma arma longa. Está correto. Por que é esse o caso? Porque geralmente é segurado com as duas mãos e é fácil adicionar peso e alavancagem à lança. Correto. É algo que você também pode ver comparando armas como espadas grandes e espadas de uma mão, mas as armas sempre se tornam mais poderosas quanto mais longas e pesadas elas são. Depois de dizer isso, Fermac apontou para um dos alunos que estava com a mão levantada. Estudante Hanan. Você tem uma pergunta? Hanan respondeu, senhor. A espada ainda não é a mais forte. Há muitas pessoas aprendendo também. Seu comentário provocou uma retaliação feroz. Você está dizendo isso de novo. Armas longas são as melhores, ok? Não. Você nunca ouviu falar que as espadas são o rei das armas. A espada definitivamente vencerá de perto. Que tal você tentar se aproximar então? Nunca houve uma conclusão para este longo debate. Qual arma era o verdadeiro rei de todos eles? Era uma questão importante para os jovens estudantes. Na verdade, era muito importante para os adultos também. Então, como alguém que mostrou uma luta maravilhosa contra a mestre espadachim Luniarden, que tal você nos contar, estudante Corin? Porque ele estava me ligando de novo. O olhar penetrante por trás dos óculos escuros do professor Fermac dirigiu-se para mim. Qual você acha que é a arma mais forte? Eu provavelmente poderia dar a resposta de um aluno modelo, mas não senti necessidade de fazê-lo. Fermac provavelmente estava tentando ver através de mim, mas não havia necessidade de se preocupar em esconder isso desse bastardo. Claro, a lança é melhor e eu sou o mais forte. Boou. Ele está brigando conosco. As zombarias e os olhares irritados de estudantes jovens e enérgicos estavam todos voltados para mim. O que você vai fazer, hein? Luta comigo? Também pude sentir o olhar de Wahhan na mistura. Ela não vai dizer nada sobre isso mais tarde, vai? Você não, é claro. O professor Fermac anunciou no final da aula que a tarefa do grupo será sobre a explicação de uma postura básica de lanceiro. Nesta tarefa, vocês formarão grupos para escolher livremente um estilo de lanceiro, pesquisá-lo e demonstrar uma habilidade. Senhor, isso não seria bom demais para aqueles que já usam uma lança. Vou levar isso em consideração na avaliação, seja com notas extras ou aumentando o limite de avaliação. Cada grupo terá 4 pessoas e decidiremos os grupos por sorteio. Fermac colocou sobre a mesa uma caixa com papéis numerados dentro e fez os alunos retirá-los um por um. Havia 40 estudantes calouros do departamento CNIT dentro da sala de aula. Eram 4 em grupo, o que daria cerca de 10 grupos, e Corin e os outros usuários de lanças já haviam sido divididos em grupos separados. Estou no grupo 3. Qual é o seu, Corin? Grupo 3. Legal tio. Senhor. Corin é do grupo 3. Depois de ouvir a conversa entre Jaiger e Corin, Alicia caminhou em direção à caixa de lotes. Havia 10% de chance e ela esperava que a deusa do destino estivesse ao seu lado. Indo até a recepção, ela se alinhou atrás de Wahhan com suas roupas de freira acorrentada que acabara de escolher um número. Estudante Wahhan. Em que grupo você está? Perguntou o professor Fermac. Grupo 3. Ok Corin Luke, Wahhan Jaiger Inspeter no grupo 3. Só resta um agora. Isso não diminuiria significativamente a chance. Alicia nervosamente jogou a mão na caixa de lotes. Grupo 3. Grupo 3. Grupo 3. Ela imediatamente pegou um papel que dizia: Alicia Arden. Grupo 8. A deusa do destino não estava ao seu lado.
E imediatamente depois disso, Doron Arski, Grupo 3. Ah! Seu lamento chegou aos ouvidos de Doron, que acabara de fazer sua sorte. Ele olhou para frente e para trás entre seu jornal e Alicia antes de lhe dar uma sugestão aparentemente gentil. Você quer trocar? Podemos, por favor? Bem, será uma pequena perda para mim, mas não é como se eu não pudesse. Senhor Doron, você era uma pessoa legal. Alicia caminhou até o papel de Doron com olhos brilhantes, mas Doron o recuperou em um piscar de olhos. 20 moedas de prata. Ah, você está cobrando dinheiro por isso? Não há nada de graça neste mundo, Lady Arden. Isso é muito caro. Bem, se você pensar no custo de oportunidade, eu diria que estou tendo prejuízo. O que você quer dizer? O que quero dizer é que você não precisa comprar se não quiser. Ele se virou friamente, então Alicia rapidamente agarrou a ponta de suas roupas. Ela foi tão rápida que nem mesmo o veterano mercenário do Ron conseguiu reagir a tempo. Eu vou te dar o dinheiro. A bolsa da pobre moça abriu-se com um arrepio. Tarefa de grupo, Grupo 3. O Arrancorim Lorcalice Ardejager inspeter anúncios por PubFuture e houve um pouco de corrupção e uma negociação secreta, mas os membros da atribuição de grupo foram assim decididos. A tarefa será entregue 2 semanas depois, durante esta lição. Durante a semana, você pode estudar pegando alguns livros emprestados na biblioteca e praticar nas salas de treinamento ou no salão do festival. Com isso, a aula terminou antecipadamente para que cada grupo discutisse seus planos. Primeiramente, quem devemos escolher para nosso líder de grupo? As palavras de Corim foram como um gol contra, porque os 3 se voltaram para ele ao mesmo tempo, como se tivessem prometido de antemão. Estava acontecendo exatamente como qualquer outra tarefa de grupo da Terra moderna. As atribuições de grupo na Coreia são famosas por terem membros não cooperativos. É usado como um meme neste momento, e o líder do grupo geralmente assume a culpa se algo der errado. Ikile THE Player of THE Academy Capítulo 42, Tarefa de Grupo, 2. O que exatamente era uma tarefa de grupo? Uma forma de aumentar as competências de cooperação dos alunos e avaliá-los. Seria a resposta modelo. Porém, seguindo o princípio de Pareto, que afirma que 20% no topo faz 80% do trabalho, uma tarefa em grupo era como um jogo de galinha que fazia os diligentes sofrerem mais. Como todos foram avaliados como um grupo, às vezes havia pessoas que nem sabiam qual era o assunto, bem como aquelas que não seguiam com suas palavras. Houve momentos em que os humanos se tornaram mais fracos ao formar um grupo e este foi um grande exemplo. Por outras palavras, um trabalho de grupo dependia muito das pessoas envolvidas e os resultados eram fortemente influenciados pela atmosfera da equipa. Nesse sentido, pode-se dizer que o nosso grupo 3 foi abençoado. Olhei para os membros confiáveis da equipe que se reuniram no café do segundo andar da academia. Anúncios por PubFuture Jaeger Inspeter, Cavaleiro de Grau 3. Suas habilidades físicas eram relativamente altas lá. Suas habilidades de tomada de decisão não eram ruins e também era bom em ouvir o que lhe mandavam fazer. Também não havia o que reclamar de Alicia. Ela era um prodígio no uso de espadas e, como era proficiente em mover o corpo, deveria ser capaz de segui-la com facilidade. E nosso último membro foi o Ahan. Quanto ao Ahan, embora às vezes fosse um pouco mal-humorada, ela ainda era uma pessoa muito diligente por dentro. Vê-la concentrada nas aulas nesses dias foi outra fonte de alegria. De qualquer forma, nossos membros eram muito bons. Durante 4 anos na Faculdade de Educação Física e 3 anos na academia, as únicas pessoas que tive nos meus trabalhos de grupo foram caras que não tinham ideia do assunto, caras que queriam participar sem fazer nada tão bem quanto aqueles cujos avós estavam morrendo todos os dias. Minha sorte com os grupos também não foi muito boa na última iteração, então tive que carregá-los o tempo todo por causa de como era frustrante. Mas agora que estava com esses caras, eu poderia fazer qualquer coisa. Devo ser uma criança abençoada por ter amigos tão diligentes e altamente capazes como os membros do meu grupo. Agora todo mundo. Quanto você sabe sobre lanceiro? Você é muito bom nisso, Sr. Corim. Ouvi dizer que caras com lanças têm grande probabilidade de serem homossexuais. Jaeger, seu bastardo maluco. Que tipo de bobagem ridícula é essa? Por favor, não ultrapasse os limites. Quero pão com mel e creme. Ao contrário de Alice e Jaeger,
que pelo menos responderam a minha pergunta. O Warren fez uma exigência completamente diferente enquanto sorvia seu frappuccino e apontava para a sobremesa de outro aluno. Parecia que eu teria me tornado o líder deste grupo, não importa o que. Tudo bem. É natural que você não saiba disso. Agora, aqui está um livro para as posturas básicas da lança, incluindo 8 trigramas, lança divina e apontamento da lança. Pode ser difícil apenas com esses diagramas, mas primeiro vamos analisar a teoria e vou mostrá-la nas salas de treinamento. Fiquei bem e verdadeiramente acostumado com a lança. Embora eu tenha começado a usar uma lança porque pensei que seria mais fácil de usar do que uma espada, comecei a vasculhar todos os tipos de livros em busca de uma melhor chance de sobrevivência porque, ao contrário do jogo, tive que usar meu corpo para mover a lança. Mas o Sr. Parker escolheu o caminho mais fácil como mago. Talvez eu devesse ter ouvido minhas aulas de matemática no ensino médio. Primeiro ao conhecimento. Conheça o inimigo e conheça a si mesmo e você nunca estará em perigo sem batalhas. Se você conhece você mesmo e seu inimigo, já está aumentando suas chances de vencer. Corin, meu amigo. Você sabe disso, então não deveria estar tudo bem se não soubéssemos disso. Cale a boca, Sr. Jaeger Inspeter. Como líder de grupo há 7 anos, não permitirei que você obtenha notas sem fazer nada. Ok, chefe. E o aham. Ela já estava lendo o livro. Como esperado de alguém que sempre lia um livro sempre que havia, parecia que ela estava acostumada a ler letras em um livro. Já reservei uma sala de treinamento. Temos 3 horas pela frente, então. Vamos nos aprofundar na teoria primeiro. Portanto, não é tão diferente da nossa programação habitual, embora seja uma tarefa em grupo. Alicia gritou. Aqui, tivemos um líder de grupo veterano empunhando lanças, uma senhora usuária de espadas de uma família conhecida pela esgrima, uma freira com as melhores capacidades físicas do mundo e um companheiro cavaleiro que poderia fazer pelo menos uma pessoa por tudo. Esses membros. Não importa como eu visse, não conseguia nos imaginar falhando nessa tarefa de grupo. Isso é o que eu pensava, pelo menos. Ei, amigo. O que há de errado, amigo? Já faz 2 meses que frequentamos as salas de treinamento, certo? Sim. As paredes e o chão aqui deveriam ser todos materiais superdensos para absorção de choque, certo? Eles eram. Além disso, é super caro. Eu não sabia que você poderia quebrá-los. Você aprende coisas novas todos os dias, eu acho. Derrubar. O chão foi esmagado e quebrado junto com um estrondo sônico, mas mesmo assim foi melhor em comparação. Alicia murmurou de medo enquanto tocava suas bochechas que estavam ligeiramente inchadas. Ela nem foi atingida por nada. O vento causado por um soco passou por sua bochecha e ainda assim foi esse o resultado. Atrás das costas da Alicia caída havia um buraco limpo nas paredes externas da sala de treinamento. A paisagem fora do prédio estava em plena exibição. Em vez de ser quebrada, a parede praticamente se desintegrou em moléculas atômicas. Então isso é mágico? Não, isso não é mágica. Ela apenas deu um soco. A comoção repentina reuniu uma grande multidão. No final de seus olhares estava uma garota vestindo uma fantasia divertida de uma freira acorrentada que estava congelada e com o punho estendido na frente dela. Mesmo que ela ainda tivesse uma expressão fria no rosto, eu poderia dizer que ela estava pensando: ops, acho que eles foram demolidos em átomos ou algo assim. Isso custaria uma fortuna para consertar. Alicia e o Ahan estavam balançando uma lança de treino quando o Ahan acidentalmente deixou cair sua lança e, sem saber, lançou um punho com uma aura demoníaca embutida em seu interior. Esse soco esmagador e a rajada criada por ele foram o que causou esse desastre. Ei, Corin. O que é isso? Jaeger. Se eu disser qualquer bobagem sobre demônios mais uma vez no futuro, por favor, me pare, mesmo que você tenha que bater na minha cabeça. Não vou deixar meu amigo cometer suicídio. Agora esse é um amigo de verdade. Obviamente, fomos expulsos da sala de treinamento destruída. Ao meio-dia do dia seguinte, que era domingo, todos nos reunimos numa igreja. Teremos agora um momento de autorreflexão. Por favor, não hesite em compartilhar suas opiniões pessoais. Os membros do grupo ficaram em silêncio por um longo tempo. Jaeger estava franzindo os lábios em insatisfação, então Alicia foi a primeira a levantar cuidadosamente a mão. Desculpe. Pelo que aconteceu ontem.
Eu realmente não consegui ajustar minha força. Não. Você foi ótimo, Alicia. Tanto sua postura quanto seus balanços foram bons. Ver-me treinar todos os dias deve ter sido útil. Isso é só porque seus movimentos com a lança são quase perfeitos. Eu estava apenas copiando o que você fez. É graças a você ter bons olhos. E você, Jaeger? HMM. Ainda não tenho muita certeza. Não estou acostumado a balançar uma arma longa Spinning Even, não é? Ainda não tenho ideia de como você deve girar assim. Eu simplesmente não consigo ver o caminho. Spinning Even foi o movimento mais sofisticado, com muitas mudanças na trajetória da lança. Se ele pudesse usar isso depois de ver algumas vezes, eu teria escolhido como sucessor dos 6 caminhos da lança. Você está indo bem. Contanto que você adquira o básico dos 8 trigramas, você será capaz de mover sua massa de uma maneira mais diversificada. Alicia tinha bons olhos para começar, então ela era boa em habilidades de imitação, mas na verdade eu não esperava que Jaeger se saísse tão bem. Esse cara era muito bom em tudo que exigia movimento físico. Uahã. E você? Uahã estava ao nosso lado quando percebi isso com suas roupas habituais de freira. O que era diferente do habitual era que ela carregava uma grande placa de prata. Coma. Em cima de seu prato de prata havia várias xícaras de vinho tinto menores que copos de shot e porções de bolo de arroz branco. Isso é uma comunhão. O sangue e carne da santa, aparentemente. Como os desenvolvedores adicionaram uma mistura de religiões da Terra, eles tiveram eventos religiosos semelhantes como este. O problema, porém, foi que eles fundiram vários em um e criaram um híbrido horrível. Você é voluntário. Os cultos de domingo são obrigatórios. Dentro do campus da Academia Mercarva, havia uma igreja para os estudantes fiéis frequentarem. Era mais perto de um grande salão em vez de uma igreja, mas podiam acomodar mais de 1000 alunos por culto. Na verdade, era um pouco estranho chamá-lo de local para estudantes fiéis, porque nesta academia havia um culto obrigatório todas as quartas-feiras com duração de 1 hora. Embora não fosse obrigatório, era praticamente o mesmo porque distribuíam unidades de crédito. Foi bom porque eles não necessariamente apontaram nenhum aluno por cochilar ou ficar inquieto. De qualquer forma, além dos cultos de quarta-feira, o de domingo era opcional. Uahã, você é uma freira probatória da nova fé, certo? Não que eu quisesse me tornar um. Certo. A única razão pela qual ela podia se mover livremente até certo ponto era por causa dos selos lançados pela nova fé, bem como por seu status como freira. Eu sei que você foi forçado a fazer isso, mas você ainda deveria ler as escrituras. As histórias sobre o santo e a santa têm muitas coisas que valem a pena aprender. Eu costumava ser ateu na Terra, mas ainda havia muitas coisas para aprender com as pessoas virtuosas que estão na raiz de todas as religiões. Ame o seu próximo. A ganância é a raiz de todos os males. Não faça aos outros o que você não quer que façam a você. Admita o que você não sabe e aprenda. Então você os conhecerá. Todas eram linhas que valiam a pena seguir, mesmo que você não necessariamente acreditasse em uma religião. Mas também era raro encontrar crentes que seguissem estes princípios. Ao contrário da minha percepção da religião, parecia que os membros da minha equipa, no auge da sua juventude, estavam a sentir uma sensação de distância dela. Eu não acredito em religiões. As coisas que os pais e as irmãs dizem são um pouco difíceis para mim entender. A velha fé é rigorosa e tem muitos jargões fundamentalistas, mas a nova fé fala praticamente sobre uma coisa. O que é? Embora tenha sido um pouco constrangedor, respondi à pergunta de Alicia. Amor. Desculpe. Suas bochechas ficaram vermelhas quando ela piscou os olhos. Ame a si mesmo, ame a pessoa que está à sua frente e ame o próximo. Amor e amor e amor. Oh, você quer dizer isso? Eu realmente gostei dessa frase. Na verdade, era algo bom com o qual todos concordariam. Alguns podem dizer que é constrangedor, mas todo mundo quer amar e quer ser amado. A santa da nova fé realmente sabe como tocar o coração das pessoas. HMM. Acho que é uma ótima frase. Amor. Amor. Isso é muito importante. HMPH. O Aham parecia pensar o contrário e virou as costas para nós com um beicinho no rosto. De qualquer forma. Irmão Aham.
Você tem alguma conjectura sobre o motivo pelo qual não conseguimos fazer todos os movimentos da lança perfeitamente ontem? Eu mesmo sabia o motivo, mas não me incomodei em expressá-lo em voz alta. Em vez de outras pessoas apontarem seus erros, seria melhor para seu crescimento pessoal que ela percebesse seus próprios erros. Mesmo sendo uma semi-humana de grau único e imaginando-se viva, ela tinha apenas 3 anos de idade. Ela negou a si mesma e ao seu eu original, mas se um dia pudesse ter uma visão objetiva de si mesma. Vocês são muito fracos. É porque vocês são muito fracos. Tudo quebra quando adiciona um pouco de força. Que conclusão incrível a que ela chegou. Como não podíamos criar mais obras para as salas de treinamento, perguntamos se poderíamos usar o terreno vazio atrás do laboratório que havíamos emprestado da última vez. Se não fosse pela imediata aceitação e permissão de Lady Josephine, teria sido impossível até mesmo praticarmos. Empurrar a arma do oponente para fora é a armadilha externa. Lã. Puxar a lança para dentro para pressionar a arma do oponente é a armadilha interna. Na. E esfaquear a partir dessa posição é o facada. Zá. Este é o contra-ataque básico da lança. Lana-zá. O movimento em si parece fácil. Na verdade, é muito difícil, respondeu Alicia ao comentário de Jaeger. Porque você precisa de um controle de potência delicado e o movimento da cintura também é importante. Alicia está certa. Quando você está fazendo um lança ou nazá, você precisa ter certeza de que a haste da sua lança está sempre conectada ao seu corpo. É simples, mas difícil completar esse conjunto de movimentos juntos, não é? Muito profundo. Uma lança é a arma mais comum depois da espada. Você precisa aprender como presumir o objetivo do oponente, observando seus movimentos e, se não souber sobre suas habilidades, certamente levará melhor. As brigas interpessoais consistiam em ler as intenções de cada um e só poderiam ser melhoradas por meio de inúmeras práticas. Ler o seu movimento, o seu alcance e apontar para um contra-ataque era mais importante do que um ataque cego. Vamos fazer os movimentos básicos 1000 vezes hoje. E você, Wahan? Wahan não falou muito, mas desde que destruiu o prédio da sala de treinamento, ela começou a observar nossos treinos de lado de uma maneira insincera e letárgica. O medo de Alicia e Jaeger dela pode ser algo que contribuiu para sua letargia, mas isso era inevitável porque ela daria um soco imediatamente após largar a lança. Isso é importante? Perguntou Wahan. Não importa o quanto você pratique assim, os fracos permanecerão fracos e os fortes permanecerão fortes. Anúncios por PubFuture. Essas foram algumas palavras desrespeitosas, mas eu entendi de onde ela veio. Wahan estava dizendo isso porque ela nasceu como uma potência, mesmo sem ter que praticar. No final das contas, a arte marcial foi um conjunto de técnicas inventadas para os fracos lutarem contra os fortes. Pode ter parecido inútil para Wahan, que nasceu forte com um corpo vasto inquebrável. De repente, lembrei-me da pergunta que fiz há muito tempo. Mestre, quando você vai me ensinar alguns movimentos de matar e artes secretas? Quanto tempo levaria para matar aqueles monstros se eu continuar aprendendo coisas básicas como essa? Isso era algo que eu pensava no passado. Isso foi quando eu ainda era muito imaturo. Kun. Tanto Alicia quanto Jaeger pareciam assustados com o erro e não conseguiram apresentar uma objeção. Naturalmente, os dois se voltaram para mim, que era o líder do grupo. Se eu admitisse as palavras de Wahan aqui, então esta tarefa de grupo estaria completamente condenada e eu não poderia deixar isso acontecer. De certa forma, você não está errado, Wahan. Senhor Corin. Alicia interrompeu, mas ignorando-a, continuei. Mas isso é algo que só os verdadeiramente fortes podem dizer. O que? Alguém como você não tem qualificação para dizer isso. Wahan reagiu imediatamente a essa frase sutil e condescendente. Certo, não havia como ela ignorar uma provocação como essa, já que ela estava muito confiante em seu poder. Em vez de alguém como você, que despreza coisas como essa como sendo insignificantes, você não acha que sou mais adequado para ser chamado de pessoa forte? Você está falando sério? Ela deve estar pensando que havia algo errado com a minha cabeça, mas era isso que eu tinha que fazer como líder do grupo. Se eu fosse empurrado de volta para cá, não teria justificativa para impedir Wahan de não fazer nada nesta tarefa. As rebeliões tiveram que ser reprimidas rapidamente. Foi isso que experimentei profundamente depois de ser líder de grupo por 7 anos.
M. Senhor Corin. Corin. Não vou deixar você cometer suicídio. Você é barulhento. Cala-te. Pegando uma lança de treino, apontei para o Aham. Você quer apostar? O que? 1 minuto. Vou tentar forçá-lo a ficar de joelhos em 1 minuto. Se eu ganhar, o jantar será por sua conta esta noite. Não havia necessidade de se preocupar em pensar quem era o mais forte. Em termos de habilidades físicas, ela era provavelmente cerca de 8 vezes mais forte que eu, com suas restrições intactas. Embora eu tivesse ficado um pouco mais forte, a diferença entre o Erran e eu ainda era enorme e, apesar das restrições, seu corpo vai ainda era literalmente inquebrável. Ok, se eu ganhar. Não preciso de nada. Você terá uma fratura. Você precisará de dinheiro para pagar a taxa hospitalar. Depois que ela disse aquela frase cruel, o Arran e eu ficamos no centro do terreno com Alice e Jair nos observando. Eu contemplei tudo o que sabia. O Arran tinha um corpo Vajra inquebrável. Foi a melhor especialidade defensiva de Heroic Legends of Aran, que aumentou a defesa em relação ao Rancor e a capacidade aura. Você pode pensar que ela seria inútil quando toda a sua aura estivesse esgotada, mas mesmo com a restrição em vigor, o rank da aura de Warren estava em muito alto e sua capacidade estava acima de 20.000. Em outras palavras, era quase impossível criar uma ferida no corpo de Warren, não importa o que eu fizesse. Prepare-se. Sua defesa nunca havia sido quebrada até agora, então era óbvio que Warren escolheria fazer agora. Começar, clomp clomp. Ela começou a andar. Depois de caminhar, ela agarrava o oponente e o jogava no chão. Foi uma forma arrogante de lutar que só foi possível graças à sua defesa esmagadoramente poderosa. Sem hesitar, apontei a lança para o Erran, que caminhava sem formar qualquer guarda. Cobra sinistra, artes secretas, marcha distorcida. M. Senhor Corin. Usei uma das minhas habilidades mais fortes desde o início. Alice e Jaeger pareceram surpresos com o ataque repentino, mas o Erran nem tentou evitá-lo. Kagakaki. Enquanto continuava a andar, ela permitiu que 3 facadas consecutivas atingissem seu corpo. Embora eles tenham pousado em seu corpo, sua marcha não foi prejudicada nem um pouco e a ponta da lança de prática foi a que foi esmagada. A durabilidade da lança era muito mais fraca que a pele nua de Warren. Facadas não vão funcionar. Up. Recuperando a lança quebrada, balanceia com a força da cintura. O resultado foi um golpe terrível da lança, que foi um golpe de lança simples, mas imensamente poderoso. Segundo estilo, varredura horizontal de um tigre. Quang. Um baque estrondoso ecoou quando minha lança atingiu a cabeça de Warren a uma velocidade ridícula. Mesmo sendo uma lança de treino, ainda assim foi um ataque muito poderoso direto na cabeça dela. Era forte o suficiente para matar pessoas, mas quem deu seu último suspiro foi na verdade minha lança. Kajiki. Depois de entrar em contato com o corpo Vajra inquebrável, a lança acabou se despedaçando. Agora, tudo que eu tinha eram minhas próprias mãos, mãos vazias e punhos nus. O Arran estendeu a mão com uma expressão assumindo sua vitória. 8 trigramas Footwork, corpo fugaz. Esquivando-me de seu ataque, meu corpo se torceu com um misterioso movimento de pés e reapareceu atrás de seu corpo. Foi um breve momento, mas devo ter desaparecido por uma fração de segundo em seus olhos. Você. Depois de perceber que eu estava pelas costas dela, ela deu um soco poderoso. Emanava uma pressão ridícula e era absurdamente rápido, mas os ataques cegos eram difíceis de acertar e os ataques perdidos não tinham sentido. Alterando ligeiramente meus passos, evitei seu ataque novamente. Chique. As roupas em volta do meu peito foram rasgadas apenas pela pressão do punho dela, mas eu ainda estava bem. O Arran e eu estávamos muito próximos, com menos de 30 centímetros entre nós. Estávamos tão perto que ela deveria conseguir me alcançar apenas estendendo os braços, mas não conseguiu. Seus socos e um esmal passaram pelo meu corpo. O conjunto misterioso de passos não permitiu que o Erran acertasse. Não foi uma habilidade incrível nem nada, foi apenas uma das habilidades evasivas básicas dos 8 trigramas que visavam pegar as costas do oponente. Eu estava usando aquele movimento super básico para evitar constantemente seus ataques. Chato. Ela parecia irritada como se tivesse uma mosca voando em volta de suas orelhas. Logo, o Arran começou a adicionar a aura em seus punhos. Estava chegando.
Se o corpo vagem inquebrável fosse a habilidade de defesa mais forte, então a aura demoníaca de Wahan era o ataque mais forte. Seu abundante suprimento de aura se transformou em pura violência. O uso instintivo da aura do Jiangxi vivo de grau único foi a forma de poder mais destrutiva já vista. Desviar. Se você não quer morrer, eu seria esmagado em pedacinhos mesmo que passasse por mim, mas vou tentar bloqueá-lo. Sem qualquer hesitação, estendi minha mão para frente. Minhas pernas já estavam enraizadas no chão. Punho reto. Um punho escuro como carvão voou em minha direção. Eu teria que ficar sentado na cama por pelo menos um mês se recebesse o impacto direto disso. A melhor opção era se esquivar como Wahan disse, mas 8 trigramas, golpe fugaz da palma do corpo. Eu bloqueei o ataque dela. Bloquear o punho reto e indisfarçado que voava em minha direção não foi um problema depois que concentrei toda a minha aura no braço direito. Mas, rachadura. Mesmo sendo uma defesa perfeita, a destrutividade avassaladora ainda era transmitida pela palma da mão. Os músculos ao redor dos meus braços se rasgaram enquanto o sangue espirrou da minha pele. Como se ela não esperasse que eu bloqueasse seu ataque pela frente como um idiota, Wahan arregalou os olhos de surpresa, mas este não foi o fim do meu bloqueio. Usando a palma que usei para a defesa, puxei o punho de Wahan em minha direção. Por um momento, o corpo de Wahan se inclinou em minha direção quando eu imediatamente me recoloquei nas costas dela usando o 8 trigramas footwork. Depois de alcançar suas costas indefesas, pisei na articulação atrás do joelho com o pé. 8 trigramas, cadeias predominantes. Não importa o quão forte e resistente ela fosse, como organismo vivo, a estrutura de suas articulações não era diferente da de um ser humano. Fracasso. Um de seus joelhos caiu no chão. Olhar. Você está de joelhos agora. Você. Parecia que Wahan não estava satisfeito com o resultado da batalha. Ela estava de joelhos devido à estrutura de suas articulações que não tinha nada a ver com força. Isso deve ter sido diferente do que ela estava pensando. Mas no final, Wahan estava de joelhos enquanto eu ainda estava de pé. Além disso, o acordo era se eu conseguiria fazer Wahan se ajoelhar em um minuto ou não. Faça isso novamente. Descontente com o resultado, Wahan pediu a revanche como se tivesse certeza de que não perderia desta vez. Não. Não vou. O que? Eu já ganhei, então por que deveria me preocupar em lutar com você de novo? Suprimi a rebelião do membro da equipe enquanto mostrava a ela uma cara irritante. Mais uma vez. Ela parecia muito chateada. Era raro ela demonstrar suas emoções assim e, na verdade, era a primeira vez que via isso. Então isso me fez querer provocá-la ainda mais. Quando eu teria outra chance de provocar o Wahan? Depois disso vem o conteúdo pago. Pago? Por favor, insira moedas para outra partida. O Wahan vasculhou o bolso e percebeu que não tinha uma única moeda antes de cerrar os dentes. Espere. Virando a cabeça com um movimento rápido, ela deu um pontapé no chão. O chão desmoronou com um único chute e uma pequena cratera apareceu embaixo de onde ela estava. Onde você está indo? Ela iria trazer dinheiro de verdade ou algo assim? Eu estava olhando fixamente para onde ela desapareceu e depois de um tempo, o Wahan reapareceu pousando com um baque surdo. Nas mãos dela havia uma bolsa pesada. Mais uma vez. Clink, clink, clink. O grande número de moedas de prata e ouro caiu como uma cachoeira. Ela realmente trouxe todo esse dinheiro só para mais uma tentativa? Não eram pelo menos mais de 100 moedas de ouro. Uau! É a primeira vez que vejo tantas moedas de ouro. Jaiger e Alicia ficaram de queixo caído enquanto olhavam fixamente para as moedas caídas. O Wahan sempre foi tão competitivo. Calouros. O que vocês estão fazendo aqui? Foi quando uma estudante entrou no terreno baúdio. Ela era alguém que eu conhecia. Senhor Isabelle. A melhor amiga de Mari. Isabelle Senhor caminhou em nossa direção depois de nos ver indo para algum lugar. O que é tudo isso? Eu vou te dar tudo isso, então faça mais uma vez comigo. A Senhora Isabelle ficou surpresa ao ouvir as palavras de Wahan por algum motivo. O que havia de errado com ela? Não. Eu não estou fazendo isso. Por quê? Você não será popular se for muito pegajoso. Ver as moedas de ouro me fez tentar novamente, mas havia